Tem uma pergunta que eu sempre vejo as pessoas fazerem, é sobre qual suplemento eu tenho que tomar, eu preciso tomar. E a verdade é que não existe um suplemento que todo mundo precise tomar. E pode parecer até um pouco estranho falar isso, mas é isso mesmo, porque um suplemento pode ser bom para uma pessoa, mas não necessariamente vai ser bom para outra. A palavra suplemento, ela significa realmente isso, suplementar algo que está faltando. Mas se nós não temos uma alimentação que está balanceada, rica em vários nutrientes, não tem por que eu querer suplementar algo se a minha base, o que eu preciso fazer ali de forma primordial, não está bem feito. Eles vão ser ali como se fosse um plus na sua alimentação, no seu dia a dia. E o que eu vejo também que acaba muito acontecendo são pessoas verem propagandas, principalmente nas redes sociais. Então, algum influencer que coloca, olha, esse suplemento é maravilhoso, você precisa tomar isso para ter mais disposição. Só que o que acontece é que cada pessoa é individual e o suplemento também precisa ser tratado dessa forma. Então, porque uma pessoa X disse que você precisa tomar esse suplemento para a sua queda de cabelo, por exemplo, não significa que todo mundo precise. Pode ser que esse suplemento que ela está indicando tenha ali alguns nutrientes, algumas vitaminas que vão ajudar no seu processo, mas não significa que você precise daquilo. Por isso que ter uma individualização em todas essas etapas, então saber o que está faltando no seu corpo e fazer um suplemento, ou até comprar um pronto, mas saber o que você precisa é o formato, assim, a forma ideal. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para falar para vocês e vocês tentarem entender, assim, como que funciona essa questão da individualização desses suplementos. Por exemplo, a vitamina D. Quando ela está baixa, existem alguns indicadores que nós podemos pensar antes de suplementar necessariamente essa vitamina, que é a exposição ao sol. Então você tem se exposto ao sol, você tem tomado aquele sol da manhã, ficado ali 15 minutinhos, 10 minutos tomando esse sol. Ou, por exemplo, a sua absorção. Então, às vezes, você é uma pessoa que está se expondo, mas a sua absorção está prejudicada. Então, são pontos que precisam ser analisados antes da pessoa, por exemplo, comprar uma vitamina D no mercado e achar que tem que começar a tomar ela porque está com a vitamina D baixa. Porque daí não vai, se você está com problema na absorção, por exemplo, não vai adiantar você tomar esse suplemento. Outra questão é o ferro. O ferro, quando ele está baixo, significa algumas coisas, mas principalmente ou é porque você não está consumindo uma quantidade de alimentos que estejam ali relacionados ao ferro, que tragam o ferro para o seu organismo, ou que você não está conseguindo absorver, digerir esse ferro. Então você tem uma alimentação ali que ela tem o ferro, que você tem ali esse nutriente, mas que o seu corpo não está absorvendo. E isso, de novo, vai entrar uma intervenção médica ou clínica de um nutricionista, onde ele vai ter que entender e tentar decifrar o que está acontecendo para o corpo não estar absorvendo esse item. Então, de nada adianta ficar consumindo ferro, ou às vezes você colocar, por exemplo, né, existem aquelas opções de ferro direto na veia, pode ser que suba, mas ela não vai se manter, porque o seu corpo, ele não está conseguindo manter esse estoque, essa reserva. Outra questão é a B12, que ela é muito necessária e essencial, principalmente para aquelas pessoas que são vegetarianas. Mas o que acaba acontecendo? Quanto de B12 você precisa? Então, vamos pegar um exemplo, eu que não como carne, que sou vegetariano. Vou tomar B12, mas quanto? Qual dose? Para saber qual dose, eu preciso entender qual o nível da minha B12 e entender quanto que eu preciso suplementar. Então, pode ser que para uma pessoa que eu conheço, a suplementação seja de 500 mg por dia. Mas para mim, que está com um pouco mais de deficiência, suba para 700. Ou não, como eu estou com um nível de B12 bom, esses 500, eles vão baixar assim para 300. Então, aqui o que eu quero trazer é que cada item, cada suplemento, ele vai ser individualizado. Não tem como nós colocarmos um padrão geral para as pessoas e achar que esse padrão vai fazer com que elas fiquem com a saúde lá em cima, maravilhosas, e não precisem de mais nada. Então, um ponto que eu acho que é essencial que nós tenhamos assim entendido até aqui nessa parte do vídeo
é que o suplemento, ele não é para ser copiado. Então você não vai copiar suplementos de outras pessoas. Você vai entender qual suplemento que você precisa. E aí eu vou dar um exemplo sobre a minha situação recente. Então, eu estava há uns meses atrás com a minha vitamina D baixa. Fiz exames de sangue e a minha vitamina D deu lá embaixo. Acho que deu algo em torno de 20, por aí. E na época, até hoje, inclusive, eu estou em acompanhamento com uma endócrino para ela me ajudar nessa questão dos vitaminas, dos minerais e como que eu posso ajustar isso, além da minha alimentação. Então, o que ela fez? Ela pegou e nós fizemos uma dose de ataque. Eu tomei semanalmente uma dose alta, em conjunto com a exposição ao sol, que eu já fazia, mas ela pediu para eu reforçar e fazer todos os dias, mesmo que seja um dia onde eu esteja no escritório, tudo, mas para fazer essa exposição que era muito importante. E em conjunto com isso, nós fizemos essa suplementação de ataque com uma dose bem alta. Se eu não me engano, eu tomei 50.000 por semana ou algo assim. Mas foi algo específico que a médica me passou. Após essa dose de ataque, que eu tomei por um tempo determinado, fizemos o exame de sangue novamente e a minha vitamina D estava alta, estava no volume ali, num nível muito bom. Então, o que nós fizemos a partir disso? Fizemos uma dose de manutenção. Então, atualmente, eu estou me expondo ao sol e, além disso, eu estou tomando uma dose mais baixa diária para que consiga fazer essa manutenção e o meu corpo entenda que a absorção da vitamina D precisa necessariamente vir da exposição ao sol, mas que ele não precisa despencar ela. Ele precisa manter esse nível que estava alto. Então eu estou usando essa dose de manutenção para que isso não aconteça. Para que esse nível ele se mantenha adequado e em conjunto com a exposição ao sol eu consiga manter. Um outro ponto que eu poderia colocar como exemplo aqui é o consumo de whey, que eu faço diariamente. Principalmente pelo fato de eu não comer a carne, eu uso o whey como uma forma de suplementar a proteína. Então, às vezes eu coloco ele com um iogurte, faço uma calda, coloco nas frutas, faço uma vitamina com leite, frutas, e aí eu coloco uma dose de whey para ter esse aporte proteico. Só que o que acontece? A proteína, ela não entra, esse whey, ele não entra para substituir a minha refeição. Então, eu faço a minha refeição normal, coloco todos os macros e os micronutrientes. Mas como a proteína é algo que fica um pouco deficiente, eu entro com essa suplementação do whey para me ajudar a bater a quantidade que eu preciso. Ela não substitui nada, ela só me ajuda a bater a quantidade. Então, vão ter refeições, vão ter dias onde eu não preciso consumir esse whey. Assim como vão ter alguns momentos em que eu vou precisar consumi-lo para me ajudar a atingir a quantidade que eu preciso. Tá, mas aí então como que eu vou saber por onde começar, o que eu preciso fazer para suplementar, se é que eu preciso suplementar? O primeiro de tudo é ter uma alimentação equilibrada, porque nada adianta se você quer suplementar algo, fazer algo, mas se a sua alimentação ela não está adequada, ela não está equilibrada. Porque o suplemento, quando necessário, ele vai entrar para somar e não para substituir. O segundo ponto, então, quando você já está com essa alimentação ajustada, é fazer exames de sangue. Eu costumo dizer que, assim, exames anuais ou a cada 6 meses costuma ser um bom tempo de você fazer para entender como estão seus níveis, como que você está na questão de ferro, de B12, de vitamina D e outros parâmetros que também são analisados. E com esses exames de sangue, você pode levá-los para um médico ou para uma nutricionista para que eles consigam avaliar e te ajudar a entender o que realmente está em falta e o que está bom. Muitas vezes o que acaba acontecendo é, por exemplo, a pessoa acha que tem que tomar vitamina D e tudo mais, mas o cálcio dela não tá legal. E aí, às vezes, não adianta ela tomar muita vitamina D, porque se ela não conseguir ajustar o cálcio, ter um cálcio no nível adequado, ela não vai conseguir absorver. Então, esses parâmetros, essas questões de análise, de cruzar informações, quem consegue fazer são esses profissionais. Por isso que é importante fazer os exames e levar para eles. Então, voltando para aquela nossa pergunta inicial de quais suplementos as pessoas precisam tomar, a resposta continua a mesma. Depende de quem nós estamos falando, de qual pessoa. Qual indivíduo? Quais são as necessidades dele? O básico ele precisa ser feito.
Então, cuidar da sua alimentação, das suas atividades físicas, movimentar o seu corpo e, quando necessário, intervir com uma ajuda profissional, principalmente com exames de sangue, para tentar entender ali o que está acontecendo e o que você, como indivíduo, precisa. Porque com isso, o suplemento ele deixa de ser ali uma muleta, algo que você está usando sem a necessidade, e ele passa a ser algo que vai ser um aliado para a sua vida e para o seu momento. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais, eu acho que seria legal num próximo vídeo eu trazer algumas informações sobre alguns suplementos mais comuns, então polivitamínicos que vendem na farmácia, ômega 3, creatina, B12, o ferro, o próprio ferro. Então trazer um pouco mais sobre o que eles são, né, para quais momentos é importante tomá-los e para entender o que realmente ali vale o investimento. Então já aproveita, curte aqui esse vídeo e coloca nos comentários uma frase, deixa eu pensar. Vamos usar assim: Mari, quero a parte 2, porque daí eu já sei que vocês querem outra parte deste mesmo assunto e aí eu já preparo para colocar aqui no canal.